Boa noite a todos, boa noite a todas. 19h30, vamos caminhar com Jesus? Bom, hoje eu cheguei com mais tempo, deu tempo de dar uma arrumada no cabelo, deu tempo de dar uma carregada no celular. Hoje eu acho que vai ser mais tranquilo. Só espero que a internet não derrube tudo. Oi, Isabel. Paz e bem, boa noite, minha filha. Tudo tranquilo? Eu hoje só não tive muito tempo de ver as coisas, porque eu tive uma correria, menina, só resolvendo problema, entendeu? Mas está tudo bem. Né? A gente está vendo as coisas aí. Hoje tem uma reflexão interessante, eu acho que você vai gostar. Né? É uma reflexão interessante e é, assim, instigante, porque de certa forma tem a ver com o evangelho de ontem. Muita correria aqui também, mas no final dá tudo certo. Exatamente, Isabel, concordo. A gente, vamos dizer assim, estiver numa situação normal, né, é possível que a gente tenha muita correria, mas no final resolve. É problema quando a gente está numa situação anormal, uma situação fora do possível, né? Que é o que acontece às vezes quando a gente tem coisas absolutamente fora de qualquer regra, né, que é mais ou menos o que, por exemplo, aconteceu lá em Petrópolis. Né? E aí tem até umas coisas que a gente tem que repensar. Né? Quando o Papa Francisco fala que tudo está interligado, né? Quando o Papa Francisco fala que não existe uma crise ecológica, uma crise humanitária, mas uma só crise socioambiental, é muito isso, né? O que a gente está assistindo agora, né, é a manifestação de uma crise ambiental, é a manifestação de uma política de cuidado que não foi bem implementada. Né? Você precisa de uma conservação do leito dos rios, você precisa de uma proteção das encostas, e isso passa por uma política de habitação. Né? Ah, Bernardo, mas o que isso tem a ver com a religião? Tem tudo a ver. Porque, na verdade, nós que seguimos Jesus, nós damos valor à vida. Né? Você não pegou essa época, mas eu peguei. Houve uma época que a gente falava, era parte era um dos lemas da igreja, é vida em primeiro lugar. A gente garante a vida, depois a gente discute o resto. Então, quando você tem uma realidade que você tem mais de 60 mortos, é porque algo deu muito errado. É algo que está fora do possível de ser previsto. Mas, enquanto isso, nós estamos aqui esperando um pouquinho para a gente começar a live, né? E aí, quando chegar a hora, a gente vai fazer a nossa reflexão. Eu estou aqui olhando, inclusive, o horário direitinho. Para poder começar, está quase na hora, sabe, Isabel? Eu achei muito interessante que hoje eu fiquei sabendo por uma pessoa, Bernardo, eu assisto a sua live, mas não é ao vivo. Eu fiquei, como assim? Né? É porque ele vê pelo IGTV. Né? Eu achei gozado que ele falou, eu vejo a live, mas não vejo ao vivo. Eu achei interessante essa brincadeira que ele fez. Né? E para mim, assim, é super legal as pessoas estarem assistindo, estarem aproveitando, estarem lucrando com isso de alguma forma, né? Estarem se aproximando mais ou entendendo mais. Hoje tem umas coisas assim legais para a gente pensar. Né?
tem alguns símbolos importantes, né? Bom, vamos começar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaída. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram que Jesus tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado e cuspiu nos olhos dele. Colocava as mãos sobre ele e perguntou: está vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse: estou vendo os homens. Eles parecem árvores que andam. Jesus colocou a mão de novo sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergando todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem para casa e lhe disse: não entres no povoado. Palavra da salvação. Essa leitura, ela tem assim algumas coisas muito interessantes, né? Ela vem pouco depois, você tem os 3 últimos dias estão totalmente encadeados. Então, anteontem, Jesus critica os fariseus, porque os fariseus estão discutindo com ele, os fariseus não querem buscar uma informação, não querem buscar um conhecimento, apenas estão querendo pôr Jesus à prova. E ao fazer isso, eles, por assim dizer, exigem de Jesus um sinal, exigem de Jesus um milagre, e Jesus se nega porque não havia ali uma busca pela verdade. Então ele entra no barco, e aí a gente vê ontem o barco onde os discípulos estavam preocupados porque só tinha um pedaço de pão. E Jesus lembra a eles as 2 multiplicações dos pães. Lembra, a gente fez uma avaliação do significado. E ele fala uma coisa: vós olhais, mas não enxergais, vós ouvis, mas não entendeis. E agora ele chega a Betsaída, que não é uma região de judeus, e trazem para ele um cego, pedindo que Jesus tocasse nele. É muito interessante, porque a gente fez recentemente, essa semana, se eu não me engano, no final da semana passada, uma live que eu falei sobre isso, né? Para um judeu tocar numa pessoa doente se tornar impuro, né? Inclusive, uma pessoa cega, por não poder ler a palavra de Deus, era uma pessoa muito impura, teria cometido um pecado terrível. Então os judeus nunca pediriam ao Jesus que tocasse num doente. Mas ele está na terra de pagãos, na terra de pessoas de uma outra religião. E nessa outra religião é pedido o toque. E Jesus, caramba, não sabia disso. É isso mesmo, sabe? É muito interessante isso. O tocar numa pessoa impura te tornava impuro. É por isso, Isabel, que aquela mulher hemorriça que toca na roupa de Jesus, se você ler, você vai ver lá. Ele pergunta assim: quem me tocou? E quando ele vira para ela, ela está tremendo. Porque o que ela temia naquela hora? Jesus estava sendo reconhecido ali como um grande rabino, um profeta, um homem de poder. Ao tocar nesse homem enviado por Deus, ela tornaria esse homem impuro. Ela tinha medo que os outros judeus atacassem ela pelo ato que ela fez. Mas aqui, Jesus está no meio de gentios. E os gentios, os pagãos,
eles não se importam com o toque. Pelo contrário, eles consideram que o toque é uma expressão do ato da cura. E aqui você vê como Jesus é aberto ao próximo. Porque ele se abre, vai lá e toca na pessoa. Então, quando Jesus toca naquela pessoa, ele está, inclusive, fazendo um ato do que hoje seria chamado do diálogo interreligioso, ou como Dom Pedro Casaldaglia preferia falar, oi Lázara, paz e bem, boa noite. Ou como Dom Pedro Casaldaglia gostava de falar, e eu uso esse termo hoje em dia, do macroecumenismo. Ele estava transpassando as regras religiosas para fazer a ação divina de cuidar. Como você pode fazer isso hoje, Quando a gente, por exemplo, distribui comida para os miseráveis, você já participou dessa atividade várias vezes, Isabel, a gente não pergunta qual é a religião da pessoa, a gente cuida da pessoa. Jesus fez a mesma coisa, deixa eu cuidar desse homem cego. E aqui é muito interessante porque nós estamos no Evangelho de Marcos. E no Evangelho de Marcos existe o chamado segredo messiânico. Ou seja, Jesus não quer se revelar como Messias de forma precoce, porque ele quer poder mostrar a proposta de salvação às pessoas e as pessoas vão acolhê-la. Se ele já se revela de cara ao Messias, as pessoas poderiam acolhê-lo só pelo medo ou só pela conveniência. Então ele traz ele para fora. E ao trazer ele para fora e fazer lá, ele usa saliva, toca nos olhos, surge uma coisa que a gente não costuma fazer. Aliás, que eu me lembre, é o único momento onde a gente vê isso nos evangelhos. A cura não foi instantânea. Porque, nota bem, as curas de Jesus no evangelho são instantâneas. Fulana morreu, a filha de Jairo morreu. Ele foi lá e falou, Talita cum, aliás, Talita cum, e a menina levanta. Se for para que os homens vejam que o Filho do Homem tem o poder de perdoar os pecados, eu te digo, levanta-te e anda. E o paralítico levanta e anda. Senhor, o centurião, Senhor, meu servo está morrendo, meu servo amado está morrendo, vá curá-lo. Eu curo. Não vai lá não, a gente cura daqui. Ele já está curado, pode ir lá. Ou seja, todas as curas de Jesus são espontâneas. Os milagres de Jesus são espontâneos e instantâneos. Não espontâneo, instantâneo, imediato. Exceto esse. Esse milagre, ele primeiro olha e vira. Não, eu estou enxergando, mas não está muito bom ainda não. Eu estou confundindo o homem com árvore. Os homens parecem árvores que andam. Ou seja, ele recuperou a visão, mas ele não recuperou a visão com nitidez. Entendem isso? Ele recupera a visão, mas não recupera com nitidez. E aí eu me lembro do evangelho de ontem. Vocês olham, mas não veem. Esse homem, ele enxerga, mas não vê. Ou melhor dizendo, ele vê, mas não enxerga. E aqui tem duas coisas importantes. Uma é que, frente a isso, qual é a reação de Jesus? Ele se desespera, ele desiste, ele amaldiçoa esse homem. Você não presta. Não. Ele simplesmente faz um segundo toque. E sabe, nesse segundo toque nós temos aqui uma mensagem muito importante. Porque, sabe, as pessoas às vezes vivem de uma fé fantástica. É tudo ou nada.
é tudo instantâneo, é tudo total. Né? A conversão tem que ser instantânea, a aceitação tem que ser plena, ou então não vale nada. Mas esse milagre foi em 2 etapas, foi em 2 momentos. E isso é muito importante para que a gente entenda que o nosso evoluir também não pode ser instantâneo. Se Jesus não operou o milagre que curou essa pessoa de forma instantânea, por que que nós precisamos viver na nossa vida de forma onde a nossa vivência da fé muda instantaneamente? Porque tem muita gente que trabalha assim, não é? Eu vejo, vira e mexe isso, né? Você vai à missa com a pessoa? Vou, todo domingo. Às vezes eu não vou, então não tá bom. Por esse raciocínio, o cego deveria dizer, não estou vendo nada não, porque eu estou vendo os homens, mas parece árvore, o senhor não serve para nada. Entende? O cego, quando enxerga alguma coisa, ele fala, já melhorou muito. É impressionante como as pessoas querem uma coisa que nem Deus consegue. Porque apesar de todos os outros milagres terem sido instantâneos, um não foi. Então, a caminhada de fé também não precisa ser instantânea. A gente não precisa sair de uma pessoa e se transformar em outra instantaneamente. E isso, de certa forma, é um erro. É um erro. Quando você ouve, por exemplo, a história de Saulo, que se encontra com Jesus no caminho a Damasco, cai do cavalo, fica cego, depois se torna Paulo. Isso não foi de um dia para o outro. Paulo não caiu no dia 15, Saulo não caiu no dia 15, no dia 16 se levantou Paulo, apóstolos das gentes. Não, passou um tempo. Há uma necessidade, há um tempo. Né? O reino de Deus é como uma semente que cai no chão e cresce. E no início eu não vejo crescer. A ação de Deus na vida da gente é uma semente. E ela vai mudar. E aqui é muito importante a gente observar que Jesus não condena esse cego. A gente quer curar ele. Peraí que eu vou curar ele. Eu tentei curar, a cura não foi perfeita. Ele não vira e fala, você está errado. Isso é porque você é um pecador terrível. Isso você não presta. Ele, não, então peraí, vamos continuar. Porque isso também é um papel das pessoas que estão na igreja. A gente tem que entender que cada pessoa tem o seu tempo, a sua forma, o seu caminho. E é necessário que a gente compreenda isso para que a gente veja os sinais de forma correta. A gente não pode achar que é tudo ou nada, porque nem Jesus, que é Deus, conseguiu tudo ou nada. Né? Eu já falei, uma vez eu estava zapeando lá, passando os canais na televisão, e vi um programa, ou santo ou nada, falou o apresentador. Mas se for assim, o que você faz com esse momento? Porque não foi ou cura ou nada. Foi tentativa de cura, meia cura, cura plena. Tentativa, meio, mais ou menos. Vamos adiante. Sabe,
Isso é muito importante para a gente entender a realidade, para a gente ver a realidade. Né? Muito bom, doutor Bernardo. Obrigado, Lázaro. Muito obrigado. A gente fica contente de saber, né, que você está gostando. Né? Sabe, pessoal, a gente tem que entender isso. A gente tem que entender que a gente está caminhando. Ninguém é pleno, maravilhoso de uma hora para outra. A gente vai aprendendo aos poucos, a gente vai melhorando aos poucos. De vez em quando eu ouço assim, não, a gente precisa ter determinado grupo de pessoas na igreja, mas tem que ser bem formado. Eu pergunto, mas como é que ele vai ser bem formado se ele não está na igreja? Isso é um alecrim dourado, né? Vocês chamam da música Alecrim Dourado que nasceu no campo sem ser semeado? Porque eu não conheço ninguém que seja capaz de receber, ser bem formado na igreja se não tiver entrado na igreja. Se eu preciso que a pessoa entre na igreja já bem formada, eu não vou encontrar essa pessoa. Inclusive eu mesmo. Eu mesmo. Eu tenho uma história de caminhada na igreja, de formação dentro da igreja, formação para a igreja, fora da igreja. Fora da igreja. Uhum. Lá no meu colégio, eu estudei filosofia, e isso me ajuda hoje a entender a igreja. Lá no meu colégio, eu estudei química, física, biologia, e isso me ajuda a entender a igreja hoje. Os conhecimentos externos me ajudam, mas isso é uma caminhada. Por isso que é importante que a gente pense bem para a gente ver, né, querendo enxergar. Né? Não é ver, mas não enxergar, é ver e enxergar. E quando a gente for enxergar, a gente tem que ver com os olhos de Jesus. Os olhos daquele que vira e fala, meu filho, eu vim cuidar de você. Ah, mas eu não sou da sua religião, eu não sou uma pessoa que está muito certa e tal, mas eu não quero saber quem é você, eu quero saber de cuidar de você. Nota a diferença? Jesus não perguntou se ele trabalha, se ele é casado, se ele isso, se ele aquilo. Não. Ele foi lá e cuidou dele. O pessoal está precisando que eu cure esse homem, eu vou curar esse homem. Então, nós temos que enxergar com os olhos de quem quer ver. Mas ver como Jesus, não ver como as outras pessoas por aí. Eu sei que é complicado, mas no fim, vale a pena caminhar com Jesus. Amém? Bom, essa é a reflexão de hoje, né? Consegui me manter no meu tempo, né? Espero que as pessoas que estão assistindo, né, tenham gostado. Espero que as pessoas que vão assistir gostem, aproveitem, melhorem, né, que eu possa perturbar um pouco a cabeça das pessoas, porque é importante isso. E aí a gente vai tocando à frente. Né? Vou me despedir deixando a minha bênção. Né? E marcando o encontro com você amanhã às 19h30. Combinado? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão, de quem eu vou pedir intercessão? De Santo Antônio. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoal, se cuidam, se protejam, tá? Contem com minhas orações. Lázaro está nas minhas orações, tá? Contem com as minhas orações. Vamos seguir em frente. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Beijos e bênçãos. Até amanhã, 19h30. Tchau, tchau.